A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilson, nós estamos aqui diretamente do estúdio EBD, nós estamos com um visual novo, algumas mudanças acontecendo para a glória de Deus. Quero agradecer você aí que tem orado por nós aqui, tem sido uma bênção, Deus está nos abençoando. Nós estamos aqui nessa feita para estudar a lição de número 8, que tem como tema o avivamento espiritual no mundo. Quero agradecer aí, meus irmãos, aos professores da Escola Bíblica do Campo Ceasa, ao meu pastor presidente José Carlos e, em especial, ali a coordenação da Escola Bíblica em Alto da Bela Vista, na pessoa do presbítero Cleudson, do diácono Alan, que são os meninos que tocam ali aquela escola. Eu quero abraçar a todos os professores da nossa escola bíblica. Lembrando também que no mês de abril nós teremos um grande seminário aqui no Campo Ceasa de Escola Bíblica. Quero deixar um abraço aí ao vice-coordenador da Escola Bíblica Dominical do Campo Ceasa, presbítero Júnior Cavalcante. Eu nem falei com ele que iria mencionar o nome dele aqui, mas meu abraço, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Nós estamos aí na iminência de um grande seminário e eu te convido para estar preparado para participar conosco, tá bom? Nós estamos com a responsabilidade, meus irmãos, de trabalhar sobre esse tema tão abençoado, a lição de número 8, o avivamento espiritual ao redor do mundo. Mas eu quero só mais um aviso que eu quero trazer aqui para os irmãos, que o objetivo dessa aula não é tirar você da aula presencial, mas complementar o seu conhecimento. Então, assista essa aula, deixe o seu joinha, faça o seu comentário. E eu quero só mais um pedido: se inscreva no canal e você vai receber de primeira mão todas as nossas novidades. Nós estamos ajeitando o nosso estúdio e logo nós, como eu coloquei na postagem, você vai ter um encontro comigo uma vez na semana. Nós teremos um encontro semanal, tá bom? Estamos nos preparando para isso e essa é a 6ª aula consecutiva que nós estamos dando sequência sem intervalo e pedindo a Deus e as suas orações que vocês nos ajudem aí para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas sem interferência, sem interrupção, tá bom? E assim a gente vai poder manter as nossas aulas ali no playlist e você poderá acompanhar sempre que quiser as aulas anteriores. E assim você vai complementar o seu saber. Agora não deixe de estar na escola bíblica, ali onde o seu professor está se preparando, aonde você tem ali uma dinâmica, onde você pode perguntar, onde você pode responder, onde você tira suas dúvidas e com certeza nada substitui a dinâmica de uma sala de aula, tá bom? Então Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo já tem sido uma bênção para a sua vida, compartilhe, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e eu quero orar por você no final, viu? Tá bom? Então vamos entrar na nossa lição, meus irmãos. Então o tema é o avivamento espiritual no mundo. O avivamento espiritual no mundo. A nossa lição ela tem alguns objetivos específicos e eu quero compartilhar com vocês aqui. O objetivo de número 1 é explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. O objetivo de número 2 é identificar os grandes avivamentos no mundo. E o objetivo de número 3 é mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Então, nós iremos adentrar nessa lição com esses objetivos aí subsequentes e iremos trabalhar e fazer os comentários devidos, tá bom? E aqui a leitura bíblica sugerida para hoje encontra-se em Ezequiel 37, do 7 ao 10, e Ezequiel 47, do 5 ao 9. Então nós não iremos fazer essa leitura para que o nosso vídeo não fique muito extenso e os irmãos possam se alegrar. Mas acompanhe a sua leitura aí da sua casa, porque vai ser uma bênção para você, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. A introdução da nossa lição diz assim:
Vamos lá. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu o avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18, 19 e no século 20. Também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que, antes da vinda de Jesus, para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então nós iremos estudar sobre esses avivamentos, os avivamentos que marcaram a história a partir deste livro de Ezequiel. E aí fica aquela pergunta: o que temos que aprender com os textos ali de Ezequiel, ou o profeta Ezequiel nos passa sobre avivamento? Isso é muito interessante para as nossas vidas. Então vamos partir para o tópico de número 1. Estamos em aula, e se essa aula já está sendo bênção para a sua vida, compartilha, deixa o seu joinha aí e se inscreva no nosso canal, tá bom? Tópico de número 1. O avivamento no tempo de Ezequiel. Vamos lá? Ponto de número 1. Calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Esse registro você encontra em Ezequiel 6:3, 5, 8:1, 9:4. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total, restaurou a nação eleita, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, registro encontrado Ezequiel 36, versículo 21. Meus irmãos, é necessário fazer um breve comentário aqui nessa passagem, nesse primeiro ponto desse tópico. Vai ser um breve comentário. E a gente vai destacar aqui sobre o profeta Ezequiel. Por exemplo, assim, o nome Ezequiel significa aquele que Deus sustenta. E Deus, ele é fiel mesmo. O nome do profeta já diz já diz uma qualidade, né? Já diz o caráter de Deus, aquele que sustenta. Louvado seja Deus. E usando esse termo, Deus sustenta, nós devemos também lembrar, reportar nossa mente para quem era Ezequiel. Ezequiel, ele é filho de sacerdote, possivelmente estava ali aguardando uma linhagem, ou alguém também vai dizer que o próprio sacerdote, o próprio Ezequiel era sacerdote e ministrava no templo. Algumas pessoas vão dizer. O certo é que, independente do que falam, Ezequiel, ele era um cativo na Babilônia. Ele foi levado ali na primeira leva que Nabucodonosor ele deu sobre Judá, sobre a cidade, podemos chamar também cidade de Davi, onde ficava o templo. Entre os cativos da época que o Ezequiel foi levado também Daniel, foi levado Misael, Ananias, Azarias, porque a história vai dizer que o rei Nabucodonosor levou os mais fortes, levou os mais sábios, levou os mais habilidosos, e tanto é que o próprio Daniel ele se destaca muito, apesar da lição aqui não fazer menção do nome dele, mas o livro de Daniel vai relatar sobre isso. Foi um jovem de muito destaque, e ele guardava muitos princípios de Deus, e Ezequiel estava entre esses homens ali. Ele estava entre os príncipes, estava entre os melhores, estava entre os escolhidos do Senhor. Como filho de sacerdote, certamente ele seria um sacerdote, ou se não já era um sacerdote em Jerusalém, no templo do Senhor, como filho. O certo é que ele estava cativo. Como cativo, ele se destaca ali, através daquela visão que Deus deu a ele, às margens do rio Quedar. E ali foi onde Deus proporcionou a ele um ministério,
onde Deus começou a falar com ele, visões extraordinárias, não é isso? E aí, essa é a história do profeta Ezequiel. Como também vale a pena lembrar que isso tudo ocorreu no ano de 597 a.C. Foi quando o Nabucodonosor fez tudo isso acontecer na vida do povo cativo, do povo de Judá. Ezequiel foi entre eles. Vamos lá. A missão de Ezequiel. Vamos trabalhar então ali sobre o tópico o ponto de número 2. Vamos lá. Ponto de número 2, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Ezequiel 37, 4, 5. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Ezequiel 37, 3. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Ezequiel 37, 10. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Nós não temos aqui um breve comentário, registro de quando se deu exatamente essa visão. E também é o que menos conta nesse momento, pois é um breve comentário. O que é relevante a gente destacar aqui é que Deus ele estava despertando Ezequiel para um grande avivamento através de uma visão que ele estava tendo de um vale de ossos sequíssimos, Sequíssimos. Irmãos, Deus ele sempre se vale de homens para fazer coisas grandes, para alertar pessoas, para corrigir, para fazer o que ele quer fazer. E nesta feita aqui nós vemos o profeta Ezequiel sendo alertado por Deus, orientado através de uma visão do que Deus estava para fazer, que era um avivamento. Não podemos perder de vista que o povo estava em um estado de extrema calamidade. Eles estavam ali cativos. Eles, por mais que alguns tivessem privilégios, como Daniel ou outros mais, eles não passavam de escravos, estrangeiros, levados por Nabucodonosor. E ali nós não podemos também deixar de falar que aquele cativeiro não era um cativeirozinho de 1 ano, 2 anos, não era uma disciplinazinha qualquer. Aquele cativeiro ele era um cativeiro que perduraria por um período de 70 anos. 70 anos não é 70 dias, não é 70 meses, não é 7 anos. Então nós estamos falando de um cativeiro, uma disciplina que Israel estava tirando de 70 aninhos por ter profanado o nome do Senhor, por ter sido negligente quanto à palavra do Senhor. E era consequência da quebra da aliança. E Deus estava disciplinando. Ali no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 5, nós temos o relato, por exemplo, olha só como está nas Escrituras Sagradas. Olha o que Deus fez com o povo de Israel, ou principalmente aqui que nós estamos citando. Uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá a fome no meio de ti. A outra terça parte cairá a espada em redor de ti. A outra terça parte espalharei a todos os ventos e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor. E me consolarei e saberão que eu sou, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Então, a desobediência, a apostasia, o engano, a profanação em Israel foi tão grande que Deus, ele se projetou, a nação de Israel sofreu essa consequência dessa disciplina de ser cativa em
em Babilônia. E ainda tendo como bem-aventurados, porque os que não morreram à espada, morreram de fome, e os que foram levados cativo a terça parte, foi a terça parte que Deus levou para preservar e depois trazer de volta. Trazer de volta. Então a gente entende que quando isso estava prestes a acontecer, o retorno, que é a diáspora, eles retornarem à sua casa de origem, à sua terra de origem, à sua nação, quando essa diáspora estava para acontecer, não sabemos quantos anos faltava ainda, restava ainda de cativeiro, mas sabemos que Deus, ele revelou para Ezequiel que isso iria acontecer. Então Deus revelou de que maneira? Mostrando para Ezequiel um vale de ossos secos, e não foram ossos qualquer, ossos sequíssimos. E ali o profeta Ezequiel, que era um homem temente a Deus, vendo aquela situação ali, daquela visão, Deus pergunta para ele, poderá esses mortos reviverem? E a gente vê ali a fidelidade, como o profeta deve se portar diante da proposta de Deus, diante da missão e diante da visão. Então o profeta, quando ele se deparou diante da proposta de Deus, diante da pergunta do Senhor, ele reporta novamente para Deus a responsabilidade e diz: Senhor, tu sabes, o segredo da vitória, ou o segredo para a vitória de qualquer crente, para qualquer ministério, para qualquer obreiro, é exatamente isso aqui. Mesmo diante das propostas do Senhor, a gente ter sempre em mente que Deus, ele sabe de tudo. E se ele mandar, ele vai garantir. Ali Ezequiel entendeu, e a gente entendemos também, que a maior relação da visão para o povo de Israel cativo ali era o grande avivamento que estava por vir, que subsequentemente aconteceu com a saída deles, voltando à sua terra natal. E deve ter sido uma coisa linda, eles entendendo que estavam em pecados, eles entendendo que precisavam mudar. Porque o povo que tem um Deus tão grande como esse, um povo que tem um Deus tão terrível como esse, se deparar de uma hora para outra em um estado de cativo, em uma situação deplorável, e por mais nobre que eles sejam, porque essa foi a visão de Nabucodonosor, levar esses homens especiais, segundo eles, lá na descrição de Daniel, homens sem defeitos, homens formosos, homens que tenham habilidade para viver no palácio. Lá no livro de Daniel a gente vê isso, era a exigência do rei em levar os cativos, não era para levar qualquer um. Não era para levar qualquer um. Então, por mais que eles estivessem colocados em posições de privilégio, uns vivendo em palácio, outros morando em lugares confortáveis, eles não passavam de escravos ali na Babilônia. Não passava de servos. Então, essa aqui, diante dessa visão, Deus ele fala para o profeta Ezequiel: poderá esses ossos reviver? Ele diz: Senhor, tu sabes. E quando ele profetiza, segundo a ordem do Senhor, ele vê os ossos se juntando, ele vê os ossos voltando para o seu devido lugar, as coisas que estão fora do lugar voltando para o lugar de origem, e assim sucessivamente. E mais uma vez o Senhor pergunta: poderá esses ossos, esses corpos reviverem? Aí ele diz: o Senhor sabe novamente. Ele então profetiza dos 4 ventos, que vem o Espírito sobre esses mortos. Então, o que era ossos passou a ser corpos, o que era corpos agora passou a ser vida. E ele viu um grande exército se colocando de pé. A conclusão que o profeta tirou era que ele estava diante de um grande avivamento, que aquele povo ali, os cativos, estava para vivenciar. Esse é o comentário. Vamos lá. Ponto de número 3, o rio das águas purificadoras. Passamos 20 minutos, vamos lá. O rio das águas purificadoras. No capítulo de número 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros. Fez o profeta passar pelas águas que chegavam aos seus tornozelos. A cada etapa de 1000 côvados, que quer dizer 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelos joelhos, pelos lombos e por fim a nado. Ezequiel 47, 4, 5. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura
agricultura, na piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Ezequiel 47:12, você encontra esse registro. Era um grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Veja o que é que o profeta entende e o que é que o comentarista também traz para nós e nos dá margem para comentário dentro dos nossos limites ou dentro das nossas limitações. Veja só, e conseguimos concluir aqui que após a visão do Vale de Ossos Secos, no Ezequiel no 47, nós podemos fazer uma aplicação que a nossa vida espiritual, ela pode ser comparada por níveis. Eu tenho uma vida espiritual e eu quero alcançar um nível maior. Então, quando nós entramos nas águas purificadoras, águas que dão vida por onde passa, águas que promovem a prosperidade, essa é a água do Espírito, a água da vida, a água que saía dos umbrais, de debaixo do altar da casa que estava virada para o Oriente. Ezequiel 37, nós iremos ver esse registro. E aqui nós percebemos que há uma necessidade de um desejo pessoal de ter uma vida espiritual mais intensa com Deus. E o homem que sai medindo nas águas da visão media 450 metros, que quer dizer 1000 côvados. 1000 côvados é 45 centímetros. Então, 1000 vezes 45 centímetros, entendemos que é 450 metros. 450 metros rio adentro, e a água dava nos tornozelos. A nossa vida espiritual é definida pela maneira em que nós desejamos nos aprofundar nas coisas espirituais de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele usa um termo que eu quero trazer aqui. Ele diz assim: quem crê nas Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do vosso ventre. Se alguém tiver fome, se alguém tiver sede, venha a mim. Olha que coisa maravilhosa o Senhor Jesus ele nos traz aqui para o nosso entendimento. Então, vamos lá. Então, o homem media mais 450 côvados e chamava o profeta, venha, e agora a água dava nos joelhos. E eu quero perguntar para você, como é que está a sua vida espiritual? Como é que você quer a sua vida espiritual? Você quer no joelho, nos tornozelos, mas você vai ver sempre alguém te chamando, venha mais fundo. O homem chama Ezequiel para uma medida maior, mede mais 450 côvados ou 450 metros, digo 1000 côvados mais 450 metros. E aí ele pergunta, e a água agora vai dar nos lombos dele. E por fim, para concluir, o homem chama Ezequiel para mais uma proposta. E a água, e ele não mais sentia os seus pés no chão. E ele diz para aquele que estava ali guiando, não dá mais para ir andando, tem que ser a nado. E a visão conclui que Deus, que o homem leva Ezequiel e traz de volta, então a nado. Então eu quero dizer para você o seguinte, concluindo aqui o comentário desse primeiro tópico, a minha vida e a tua vida espiritual, quem vai definir é nós mesmos, porque nós temos um Deus que está disponível e nos convidando para coisas mais profundas. Então, como é que está a sua vida espiritual, meu irmão? Meu amado professor de escola bíblica, como é que está a sua vida espiritual? Você está com a água nos joelhos? Você está com a água no tornozelo, nos lombos, na cintura? Ou você já está a nado naquela dimensão em que você não consegue mais tocar os seus pés no chão? Então, você pode pedir a Deus que Ele te chame mais para uma profundidade espiritual e você vai ver que Ele vai te conduzir, tá bom? Vamos partir para o tópico de número 2 da nossa lição, que tem como um subtema os grandes avivamentos no mundo. Gente, isso aqui é extraordinário, esse tópico aqui, ele é simplesmente extraordinário. E eu quero pedir a você aí, meu amado ouvinte, aproveitando a aula aqui, fazer uma sugestão de leitura para você. Esse livro aqui, ó, Heróis da Fé,
escrito por Orlando Boyer. Eu ganhei este livro aqui quando eu ainda era novo, decidido na caminhada. E foi um livro que me ajudou muito. E quando eu me deparei com essa lição, eu fui lá no recurso, no depósito, e eu pude extrair, relembrar coisas maravilhosas que eu já tinha lido desde o início da minha fé. E nós temos visto aqui grandes vultos passar ao longo da história que ficou para trás. E eu quero te convidar para que você seja um vulto que comece agora, através do Espírito Santo, colocar o seu nome na história. Quem sabe você? Vamos lá. O tópico de número 1 diz assim. Tópico de número 2 é o ponto de número 1. Os grandes avivamentos no mundo. Ponto 1. Na Europa houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Que maravilha, né? Eu vou falar aqui mais uma vez sobre esse livro, mas segura um pouquinho aí. É uma bênção, não estou ganhando nada, é só pelo prazer de demonstrar aonde nós conseguimos extrair os recursos para um bom entendimento das Escrituras. Vamos lá. Então nós temos aqui grandes vultos, homens que chegaram e fizeram história nos avivamentos ao redor do mundo. Então, na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios no fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Letra B. Na Inglaterra, por volta de 1740, John Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo. O formalismo. Eu até destaquei aqui sobre essas questões, irmãos, do formalismo, né? É o formalismo religioso. O formalismo religioso tem as suas nuances, tem os ônus e os bônus. A gente tem que destacar sobre isso, né? Pois o formalismo nada mais é do que um pacote de doutrinas que você deve submeter-se a ele, mas a gente precisa entender qual é o bônus. O bônus do formalismo é que ele vai podando alguns hábitos, alguns maus costumes da natureza, da vontade do homem, que é pecaminosa, né? A gente tem que entender isso. Esse é o bônus do formalismo. O ônus é que se nós levarmos ao extremo esse formalismo, a gente acaba extinguindo, a gente acaba impedindo aquilo que nós podemos chamar de operar de Deus. E o apóstolo Paulo ele é bem claro em dizer que nós não devemos extinguir o Espírito, a gente tem que dar liberdade ao Espírito. Então, se tem, por um lado ele é bom, porque a gente vai podando os maus hábitos do homem, os maus costumes. Por outro lado, se a gente levar ao extremo, a gente acaba impedindo um relacionamento mais profundo com Deus, ou seja, deixar tudo no seu caixotinho, aquela coisinha do mesmo jeito todo dia. E a gente não pode, de maneira nenhuma, achar que o Espírito Santo ele está sujeito à nossa vontade, de maneira nenhuma. O Espírito Santo ele tem autonomia para fazer como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E precisamos estar espiritualmente avivados para entender isso. Até quando o Espírito Santo está atuando. E aí, a partir daí, a gente ter uma noção, uma ideia. Não é isso? Vamos lá. Essa é a ideia, o ônus e o bônus do formalismo, que no caso aqui, na Inglaterra, foi combatido através desses homens aqui que
que nós citamos ora. Letra B, na Inglaterra, por volta de 1740, John Charles Wesley e George Whitefield atuaram com poder, com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus e a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo, como eu já li anteriormente. O formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. E a letra C diz o seguinte: no país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus em um domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Eu vou deixar aqui um comentário aqui sobre esse avivamento do país de Gales, mas bem breve mesmo, tá bom? Nós estamos falando de Evan Roberts, um garoto, um adolescente que nós não temos muita informação sobre ele, inclusive aqui, esse livro, apesar de ser maravilhoso, fala sobre os heróis da fé, ele nos priva dessa informação, desse grande homem de Deus. Mas o que é que eu quero trazer para vocês aqui? Um adolescente que começou a receber despertamentos do Senhor. E aí o que é que a gente acontece? Estudando também sobre esse avivamento que aconteceu ali no país de Gales, sobre a influência de Deus através desse adolescente, que não era bem um adolescente, ele começou a receber a partir da sua adolescência. Nós entendemos que o nosso Deus, ele não está restrito a uma idade específica. Quando ele desperta mesmo, seja no adolescente, seja no jovem. E nesses dias atuais que nós temos vivido uma crise de referenciais, quando a gente começa a estudar a história desse rapaz aqui, é uma coisa maravilhosa. E outra coisa que a gente também pode entender, esse jovem, ele vivia com seus pais, de uma família muito pobre e desprovido de recursos, trabalhava em uma carvoaria e ainda assim ele era muito fervoroso nas coisas de Deus, a ponto de, a partir do 13º ano da sua vida, ele começar a receber essas revelações aqui. E com 26 anos de idade, esse Evan Roberts, ele começou a viver o movimento, vivenciar aquilo que Deus tinha começado a revelar para ele ali, ao 13º ano de sua vida. Então, deixa eu deixar aqui um convite, meu jovem, meu adolescente, Deus, ele quer te usar muito. Se entregue para Deus. Você ainda não viu o melhor de Deus na sua vida. Você que tem sede de Deus, pegue a história de Evan Roberts aqui, ali do país de Gales. Deus começou a falar com esse garoto aos 13 anos de vida. E Deus, quando ele fala, ele cumpre o que falou. Então se coloque na brecha. Nós estamos vivendo nos dias atuais uma crise de referenciais. Nós não temos mais pessoas que a gente pode dizer assim, vou guiar minha vida, mas coloque sua mão, meu adolescente, meu jovem, na mão de Deus, que essa mensagem chegue até você e você possa entender que Deus pode fazer uma coisa grande através da sua vida. Eu quero, o ponto de número 2. Ponto de número 2. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Ponto de número 2. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Nós temos aqui Charles Finney, foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de Morgan, do movimento Vida Profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus, contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Vamos lá. Ponto de número 3. Raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox
obreiro leigo, pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Betel, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes em 1901, em Houston, Texas. O pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo de santidade, Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo, com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. E a gente vai comentar um pouco mais adiante. Em 1906, olha aqui, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bunny Bray Street, número 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. E aqui a gente precisa, irmãos, destacar uma coisa interessantíssima. Destacar. Nós iremos tratar isso também na próxima lição e eu espero ter a graça de Deus para gravar a próxima lição. Eu conto já de antemão com a sua oração. As nossas raízes pentecostais está bem intrinsecamente ligado a isso aqui, a esse movimento começado por William Seymour, conhecido também como o movimento da Rua Azusa. Esse movimento foi tão importante para o nosso movimento atual que a nossa congregação, a nossa igreja a nível Brasil deve muito a tudo isso que aconteceu. E a gente vai estudar mais sobre esse assunto lá na próxima lição. Eu estou só dando uma gueixa aqui para explicar que nós somos pentecostais, oriundo desse movimento ali, de onde nós temos a noção ali de Daniel Berg, missionários Gunnar Wingre, que chegaram em 1912, perceba, 6 anos após o início desse movimento. Esse movimento chegou aqui no Brasil, que desembarcou ali no Pará, e de lá começou aquela história das Assembleias de Deus que todos nós, assembleianos de raiz, conhecemos. Mas o que eu quero destacar aqui nesse breve comentário é que nosso Deus, ou seja, a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, a Igreja do Deus vivo, é uma das maiores instituições agregadoras, pois nós podemos entender aqui através de um estudo, não vou dizer um estudo profundo, um estudo raso, que nesse período aqui, em que Deus levanta, como está aqui, como um comentarista bem destacou, em 1901, no Texas, o pastor, filho de escravos da Louisiana, William Seymour, pertencente a um grupo de santidade, atraído pelo movimento de fé apostólica iniciado por Parham, ali ele foi batizado no Espírito Santo e com evidências de línguas estranhas. Perceba, o que era que estava acontecendo? Naquele período ali nos Estados Unidos, o país vivia uma das crises mais horríveis que o mundo estava experimentando e que já vinha vivenciando há muito tempo, que era a crise da segregação, o preconceito racial. Mas ali a gente vê, através do movimento pentecostal, um pastor negro sendo levantado ali como um atalaia, um porta-voz de Deus, unindo em Cristo todas as pessoas, o branco e o negro, as pessoas que de fato amam a Deus. Porque em Cristo não há essa diferença de raça, de cor, não. Em Cristo todos nós somos um. Nós temos que entender isso.
Então, em Cristo as barreiras do preconceito são derrubadas. Em Cristo a oposição, as dificuldades, as segregações raciais, elas são todas jogadas por terra, porque a única coisa que separa o homem de Deus é uma coisa só, irmãos: o pecado. Se o homem se arrependeu dos seus pecados, como disse ali o Evan Roberts, que a orientação para o grande avivamento era o arrependimento do pecado. Inclusive, João Batista chega com essa mesma mensagem: arrependei-vos. Jesus inicia com essa mesma narrativa e Pedro também iniciou com essa mesma narrativa. E aqui o Evan Roberts vem com essa mesma narrativa, o William Seymour também, e a gente percebe que em Cristo Jesus as barreiras do preconceito todas caem por terra, porque a única coisa que separa o homem de Deus é só o pecado e nada mais. Louvado seja Deus. Então esse é o meu comentário aqui sobre esse avivamento aqui da Rua Azusa. Vamos então, meus irmãos, partir para o tópico de número 3. Já estamos em 40 minutos, a gente corre ou a aula fica muito grande. A minha pergunta: essa aula tem sido uma bênção para você? Então, compartilha, se inscreve no canal, ajude o Estúdio EBD a crescer. Você faz parte. Vamos lá. Tópico de número 3. Os avivamentos mudam história. Vamos comigo? Ponto de número 1. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia, na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas, se alegrando no Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 14. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie. Tá vendo? Eu vou repetir esse texto. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie. Então o racismo, o preconceito racial é pecado, viu? É pecado. E entre nós não cabe. Em Cristo todos nós somos um. O ponto de número 2 diz o seguinte: a geração depois do avivamento. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram. Seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Provérbios 26, versículo 20, você vê a seguinte expressão: não tendo lenha, o fogo se apaga. Vamos na frente. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney, William Seymour é o mesmo. Ele não mudou mais do que nunca. Precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja reavivar o seu povo. Olha a mensagem. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Meus irmãos, Salomão ele usa de muita sabedoria e diz assim: uma geração vai e outra vem. Ao longo dos nossos estudos nós temos visto que o avivamento ele teve seu princípio, seu meio e o seu fim. E a dificuldade para o povo, para a nação se dá quando
essa geração do avivamento passa e não tem seus sucessores. Nós já falamos isso em outras lições. Josué passou, Moisés passou, e assim sucessivamente. Jesus deixou seus discípulos também passaram. A única coisa que permaneceu foi a palavra de Deus. Essa sim permanece para sempre. Deus tem levantado homens ao longo da história. Aqui você pode ver, eu estou dando bastante ênfase aqui. Se você não tem esse livro, você compra, estude. Você vai ver que homens como Evan Roberts, John Wesley, Charles Finney, William Seymour, eles passaram, deixaram um legado aí muito grande. E quando nós olhamos para a história desses homens, nós descobrimos que estamos com um déficit muito grande com eles, ou com a nossa própria história, com a nossa geração. Mas essa lição veio para nos trazer esse despertamento. De onde você estiver, meu amado irmão, meu amado professor, que essa lição seja para complementar também o seu conteúdo de aula, ou para complementar a sua aula. De onde você estiver, o meu desejo é que essa chama se acenda dentro de você. Pelo menos você ore para que um novo avivamento, um reavivamento chegue sobre a nossa nação, sobre as igrejas que estão vivendo o formalismo religioso, sobre as igrejas que hoje estão vivendo mais aquela coisa metódica, aquela coisa que o Espírito Santo fica no quadrado que o homem quer. Ô irmãos, o mover de Deus é muito maior. Se você está vendo isso já começou a sentir essa necessidade, comece a orar. Fale: Deus, aviva a sua obra. Aviva a sua obra. Aviva a sua obra. Os dias são maus. Aviva a sua obra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ore. Ore. Talvez não seja a partir de você, mas Deus pode levantar alguém perto de você e você vê a ação de Deus e você dizer: eu orei. Outro está em ação. Então você pode até não estar em ação no mundo, no momento do grande avivamento, mas você pode lembrar na sua mente, na sua consciência, que você orou por isso. Ainda que você não entre em ação, mas você ore e veja que Deus levanta outros para agir. Então, peça pela sua igreja, pelo seu país, pela nossa nação, um avivamento, uma convenção, um entendimento, uma compreensão que o pecado não vale a pena. E Deus pode reavivar a nossa nação. Que Deus abençoe sua vida, meu amado professor. Para concluir a nossa lição, deixa eu ler aqui a nossa conclusão. Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverança, fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real, abundante em nossos cultos. Que Deus ouça a sua oração pedindo avivamento, que Deus use pessoas perto de você trazendo avivamento, que Deus instrumentalize homens e mulheres para avivar a nossa vida. Aviva, Senhor, a tua obra. O profeta Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra e no meio dos anos a notifica. Foi o que o profeta entendeu. Então, meus irmãos, fica com essa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo foi uma bênção para você, compartilhe ele. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal que vai nos ajudar muito e nos incentivar. Muito obrigado. A sexta aula ininterrupta. Deixa eu orar pela sua vida aí de onde você está. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diretamente do Estúdio EBD
para mais uma vez, meu Senhor Deus, dar a conclusão desta aula. Senhor, nós iniciamos orando e estamos concluindo também, Senhor, com oração. Visita, Senhor, o meu irmão, aonde ele estiver, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, Senhor, aonde, Deus, ele tiver contato com esta videoaula, que o Espírito do Senhor possa despertá-lo, como despertou Evan Roberts, John Wesley, como despertou, Senhor Deus, William Seymour, como despertou vários e vários, como despertou, Senhor Deus, Gunnar Vink, Daniel Berg, como despertou, Senhor Deus, Martinho Lutero. Espírito Santo, vai lá aonde eu não posso ir. Fala o que eu não posso falar e faz o que eu não posso fazer. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.